Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a última videoaula do curso da disciplina, melhor dizendo, Sistema de Informação. Nessa última videoaula, referente à introdução à área de engenharia de software, seria o capítulo 12 do livro-texto, só que nosso livro-texto nessa parte não é muito boa, não é muito bom, então a gente vai seguir aqui os slides do Paulo Afonso, né, explicando a metodologia ágil, Scrum, né? Então vamos lá. O que tem nessa tal de metodologia? Tem a tal de agenda do to do, doing e done, né? Então ele está usando essa própria agenda como se fosse um roteiro, né? O que vamos fazer aqui? Tudo. Vamos introduzir os métodos ágeis, o Scrum, os conceitos, o funcionamento, as práticas e depois as considerações finais. Tá? Então vamos lá. Introdução, doing. Nós vamos fazer agora a introdução. Essa agenda aí é típica, né, da forma como é organizado o Scrum. Então ele está usando o próprio Scrum para apresentar o Scrum. Vamos lá, introdução. Na economia moderna é difícil ou impossível prever como um sistema computacional, né, por exemplo, uma aplicação web, um sistema de informação, seja ele qual for, irá evoluir com o tempo. É muito difícil, né, se não impossível, né, porque tem muita coisa que muda, né? As condições do mercado mudam. As necessidades dos usuários finais mudam. Novas ameaças competitivas mudam e emergem sem aviso, né? Então, todo o contexto muda, logo, né? É muito difícil que um sistema web ou um sistema de informação qualquer continue a atender as necessidades da mesma maneira que um tempo atrás. Pressman, que é um fodão aí da área de engenharia de software, afirma que em muitos casos não será possível definir completamente os requisitos de um software. Aí isso aí é aquele problema que a gente já viu na aula passada, na primeira parte, né, dessa área de engenharia de software, né, antes que se inicie o projeto, né, na coleta de requisitos é difícil, né, o próprio cliente saber o que ele realmente quer, né, que dirá dos desenvolvedores que nem conhecem ainda o cliente. Eles têm que conhecer o cliente para saber as necessidades deles e eles expor as suas necessidades. Então, esses requisitos vão aparecer aos poucos e não de uma vez por todas. Somerville, que é outro fodão da área de engenharia de software, ele vai mais fundo e diz que pode ser que os requisitos se tornem claros apenas após a entrega do software. Ou seja, é um absurdo, né? Quer dizer, o cliente vai descobrir o que ele quer depois que fez o software e viu que ele não tem aquilo que ele precisa, né? Então, à medida que os usuários ganham experiência, né, no uso do software, eles vão saber o que é que eles querem, né? E os desenvolvedores vão descobrir o que afinal o cliente queria. Um ambiente de negócio, né, que se caracteriza por mudanças rápidas, né, isso pode, claro, causar o quê? Problemas, né, problemas muito reais. Quando o software estiver disponível, o motivo para sua aquisição pode ter mudado ainda tão radicalmente que ele pode ser considerado inútil, né? Se o desenvolvimento de um software durar mais de 2 anos, por exemplo, né, com as rápidas mudanças aí que a gente vê aí no contexto, né, político, econômico, inovação tecnológica, etc., em 2 anos, de repente, aquilo que era útil 2 anos atrás se torna inútil 2 anos depois, ou não tão útil como seria 2 anos antes, né? Então, esse é outro problema. Então, é preciso o quê? Ser ágil, metodologia ágil, né? O suficiente para dar resposta a esse ambiente de fluidos de negócio, né? Eles têm que aparecer na hora que for necessário, né? Uma das características mais convincentes das abordagens ágeis é a sua habilidade de reduzir os custos das mudanças, né, as alterações que são necessárias, né, ao longo do processo de desenvolvimento do software, que é ágil, né? Descobre rápido o que precisa mudar e agilmente também consegue mudar muita coisa.
Modelo de processo de software tradicionais, aquele cascata, por exemplo, mesmo prototipação, que é um pouco melhor do que o cascata. Os custos de alterações, utilizando modelos tradicionais, eles vão aumentando. Né? No início, você alterar qualquer coisa do projeto inicial é mais fácil. Mas depois que se desenvolveu, já está na fase de implementação, por exemplo, lá do código, é mais custoso, bem mais custoso. Né? Aqui é o custo, né? Aqui é o progresso, é o tempo. Então vai aumentando. Um processo ágil bem elaborado, bom, tem que falar que é bem elaborado, né? Porque um processo ágil pode ser bagunçado e aí não funciona tão bem, né? Ele pode achatar essa curva, olha, achatar, olha, né? A gente poderia usar uma metodologia ágil para achatar a pandemia, né? Vamos lá, vamos. Chega de besteira. Custo de desenvolvimento e o tempo, né? Então, em vez de subir continuamente com o desenvolvimento do projeto, ele consegue achatar essa curva aqui, né? Os métodos ágeis são bons para isso, né? Vamos lá. A gente viu introduções, agora vamos ver os métodos ágeis, tá? Porque o Scrum não é só o Scrum, tem outros também, né? Métodos ágeis. Na década de 80 e início de 90, visão generalizada de que a melhor maneira de se construir software de qualidade é por meio de planejamento cuidadoso do projeto e uso de métodos para a construção de modelos de análise e projeto. Isso, né, como resposta àquela crise de software, né, que a gente falou na primeira parte. Então, na década de 80 e 90, né, já tem esses métodos, sei lá, mais planejados, né, mais cuidadosos, né. Bom, mas tem um problema, né? Isso pode gerar um overhead significativo no projeto como um todo, principalmente para software de pequeno e médio porte ou cujos requisitos são instáveis. Overhead é sobrecarga, né? A insatisfação com essa ideia levou 17 renomados desenvolvedores, autores, consultores na área de desenvolvimento de software, Agile Aliança Ágil, a proporem o conceito de métodos ágeis. Então surge na década de 90. Né? A filosofia por trás dos métodos ágeis é refletida no Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software, cujos princípios são indivíduos e interações, acima de processos e ferramentas. Então eles põem peso, né, a ênfase é nos indivíduos e em suas interações. Software funcionando acima de documentação completa. Porque observa bem, como nada era documentado lá no início do desenvolvimento do software, lá na década de 60, né, com a crise do software houve um excesso, né? Então temos que documentar tudo, né, todos os detalhes. E aí, claro, isso também toma muito tempo. Então, aqueles métodos cascata, a prototipagem, eles usavam muita documentação. E, claro, essa documentação também atrasa, é um sobrecarga aí, né? Colaboração dos clientes acima de negociação contratual. Então, em vez de ficar negociando com o cliente, que assina aqui, você vai ter que assumir que você quer isso, né? Então, eu posso cobrar mais tarde que ele assumiu uma coisa que ou não era bom, ou sei lá, né? Então, essa negociação contratual é muito demorada, né? O cliente fica desconfiado e tal, né? Então, colaboração com os clientes e não negociação, né? Isso agiliza também. Respostas à mudança acima de seguir um plano. Observa que nos métodos tradicionais, né, mesmo quando eles são melhorados, o plano é tudo, né? E nos métodos ágeis, segue-se um plano, mas se tiver que mudar, muda-se rápido. A resposta às mudanças rápidas. E o plano vem depois, não antes. Bom, há muita polêmica sobre esses princípios, principalmente sobre a questão de documentação, né? Porque os mais radicais aí dos métodos ágeis, esse pessoal aí dos métodos ágeis, eles achavam que não precisava de documentação nenhuma, e não é verdade, né? Precisa sim, tá? Só não precisa haver aquele exagero que tinha nos métodos tradicionais. Um erro básico é acreditar que em métodos ágeis não se deve manter documentação alguma, ao contrário, tem que se manter sim. Só que é uma documentação ágil também, né?
A ideia é modelar o suficiente para explorar e documentar o software de forma eficiente, né? Mas não a ponto de diminuir a velocidade do projeto. Esse aqui é o ponto. Documentos ágeis, óbvio. Maximiza o investimento dos stakeholders. O que é stakeholders? Vai lá buscar no dicionário lá, vê lá. Abre lá o Wikipedia, o Google, vê lá o que está escrito no stakeholders. Stakeholders são aqueles que possuem o projeto, né? O gerente lá da empresa, ou o presidente, o cara que quer o sistema, né? O sistema web, o sistema de informação, etc. Então, o benefício que deles provém é maior que o investimento em sua criação e manutenção. Ou seja, ele tem que maximizar esse investimento do cliente. O stakeholder é o cliente, mas é o representante do cliente no projeto. Vocês vão ver que tem um representante, né, naquela metodologia do Scrum, tem o seu representante do cliente no próprio grupo de desenvolvimento do software. Bom, os documentos ágeis também descrevem informações que não mudam com facilidade, ou seja, se documenta não os detalhes que depois vão mudar, mas aquilo que realmente vai se manter, ou pelo menos tem a expectativa que se mantenha. Quanto maior a chance de uma informação mudar, menor é o valor de um documento escrito sobre a mesma. Entenderam? Então, a documentação tem que ser sobre aquilo que não muda, né? Ou pelo menos que não se tem expectativa que vai mudar tão fácil. Terceiro, documentos ágeis capturam informações críticas e que não são facilmente dedutíveis, aquelas que são realmente importantes, né? Aquelas que determinam como é que o projeto deve seguir ou não. O que mais? Temos o quarto ponto. Contém somente informações necessárias para atingir o seu objetivo. Ou seja, são o mais simples possível, são objetivas. Para alcançar aquele objetivo, né? São documentos ágeis. Não é a informação sobre o final do produto final. Não sabe, ainda nem chegou lá, né? Os documentos ágeis, então, são indexados de forma eficiente e precisa, pensando em seu público-alvo, né? O documento ágil, ele vai ter o seu público-alvo. Então, se é o cliente, vai ser um tipo de informação. Se for desenvolvedores, uma parte deles é um tipo de documento, e etc, etc. Bom, temos vários métodos ágeis. Eu falei que não é só um. Crystal, FDD, Extreme Programming, né? XP, e o tal de Scrum, né? Vamos ver o Scrum. Vamos lá, o Scrum, estamos usando a agenda, que é característica, né, nos projetos de Scrum, né? Então, olha lá, introdução já foi feita, métodos já foi feito, e o Scrum, né, conceitos preliminares. Ó. Tudo, né, aqui, ó, é o que temos para fazer, estamos fazendo isso. Na agenda do Scrum, a gente já vai ver isso aí, tem, além dessa tabelinha, o tempo, né, tem prazo, né? Aí a gente já vai ver. Vamos lá. Conceitos preliminares. Bom, da onde vem o raio da palavra Scrum? Procure lá no dicionário. Mas é fácil. Esse é tranquilo. O que é esse aqui? Um jogo de futebol americano. Errou feio. Esse aqui é o rugby. É o jogo inglês, britânico, né? Se joga também na Austrália, nos países de língua inglesa, né? África do Sul, Nova Zelândia, mesmo na França, no norte da França, ali na Bretanha, o pessoal também gosta de rugby. Então, observem bem, ó, tem um bando de jogador de um lado e um bando de jogador de outro lado, empurrando aqui, um para cada lado aqui, ó. E tem esse cara aqui que vai jogar a bolinha lá no coisa. Não sei como é que funciona, porque eu não entendo muito bem do Scrum, do jogo rugby. E aí um deles joga, pega a bola, sai correndo ou chuta, sei lá. É parecido lá com o futebol americano também. Scrum não é um acrônimo, né? Não é uma sigla, diferentemente do XP, né? Extreme Programming, né? Programação extrema, né? Scrum não é o nome do jogo, pô. O nome vem dos mecanismos do rugby, do jogo não, de uma das jogadas do rugby, né? Para colocar uma bola de volta no jogo. Tem uma falta, e aí então forma aquele Scrum, que é né, um lado empurrando, de outro lado empurrando, e aí o cara joga a bola no meio, não sei como é que quem chuta, quem não faz, aí um pega a bola e depois sai correndo e tal, etc. Então, o que é o Scrum? É esse empurrar ali, né? Fica lá, de um lado para o outro. Isso é o Scrum.
essa jogada típica do rugby. Bom, o Scrum originalmente foi formalizado para projetos de desenvolvimento de software, né? Mas funciona bem para qualquer escopo inovador de trabalho, qualquer atividade que exige equipe, trabalho em equipe. Essa que é a questão. Dentro de uma cooperativa, os trabalhadores trabalham juntos, né, cooperativa, então o Scrum funciona e é muito bom. Uma equipe lá de artistas que precisam desenvolver algo em conjunto, né, uma peça de teatro, sei lá, Scrum, uma peça de teatro não tem nada a ver. Precisa de equipe, uma equipe que trabalhe em conjunto e que todos cooperem uns com os outros. Scrum é bom, né? Bom, ele se destaca dos métodos ágeis, entre aqueles, né, que a gente falou, pela maior ênfase dada ao gerenciamento do projeto. O gerenciamento do projeto na metodologia Scrum é uma autogerência, é um autogerenciamento. A própria equipe gerencia o projeto. Agora vocês estão entendendo por causa daquela agenda, né? Aquela agenda lá é do Scrum, ou seja, da equipe. Reúne atividades de monitoramento, feedback, né? Retroalimentação, daily meeting, é tudo em inglês, né? Encontro diário, Kanban, outro treco em inglês. Isso aqui, quem lembra lá dos métodos de produção japonês, Kanban, né? Não deixa nunca estoque, né? É tudo grudadinho, uma fase já entra outra, não há espaço, né, para ociosidade, por exemplo. Retrospectiva e entre outros, né? Tem várias coisas que a gente vai ver, algumas delas aqui. Quando é conveniente utilizar o Scrum? Equipes pequenas, equipes grandes, mais de 10 pessoas já começa a não dar certo, tá? Funciona até 10 pessoas, acima disso nem pensar, tá? Mas se eu tenho uma equipe de 20, eu divido em duas, ou divido em 3, fica 3, cada equipe responsável por alguma coisa, e aí 3 membros, né, um de cada equipe se reúne para ver se eles estão andando bem e tal, né? Aí pode funcionar. Quando que ele é conveniente? Outro motivo para usar o Scrum. Requisitos pouco estáveis ou desconhecidos. Você lembra lá que os requisitos de software eles são difíceis de serem coletados, entendidos, né? Entender o que o cliente realmente quer. Então, quando esses requisitos são pouco estáveis, ou seja, não estão bem definidos, né? São ainda desconhecidos, o Scrum é excelente, né, para descobrir, é ágil, né? O Scrum baseia-se em uma abordagem iterativa, não é interativa, iterativa, que em ciclos, né, recorrentes, né? Começa de novo, termina, começa de novo, termina, começa de novo, e incremental, né? Vai aos pouquinhos incrementando. Mas isso é lento? Não, ao contrário. É exatamente porque iterativamente é muito mais rápido que aquele método tradicional, cascata, prototipagem, etc. Ele tem 3 papéis principais, né? O Product Owner representa os interesses de todos no projeto, tá? Então é o proprietário do produto, o proprietário do software que está sendo desenvolvido. É o proprietário do produto ou um representante da empresa que atua diretamente com os clientes ou usuários, né? Então pode ser as duas coisas. O Product Owner orienta a equipe de desenvolvimento na construção do produto correto, na validação, se ele vale, né, com um produto, né, que vai atender os interesses lá da empresa, né? Então, Product Owner. Scrum Team, né, a equipe do Scrum, né, desenvolve o produto, desenvolve todas as funcionalidades, o software, né? Os Scrum Teams são interdisciplinares, né? A equipe do Scrum Team, né, não precisa ser todo mundo programador, né? Membros da equipe devem possuir todo o conhecimento necessário para criar um incremento do software. Um incremento é um avanço, né? Um incremento do software, tá? Então,
vai ter programadores, evidentemente, mas vai ter também gerente, vai ter um cara que entende do assunto lá, se for um sistema de informação, um software que lide com motores de carro, né? Um motor de, sei lá, Ferrari, sei lá, um software desse aí de web para o cliente pedir uma Ferrari com o motor que ele quer. Eu estou inventando aqui, mas na equipe do Scrum vai ter que ter uma pessoa que entenda de Ferrari, de motor dessa Ferrari, né, que faça parte da equipe do Scrum. Mas o cara não sabe programar, mas ele entende do assunto lá. É necessário, sim. Né? Então é uma equipe que tem que ser interdisciplinar, com todo o conhecimento necessário para criar o software, né, um avanço nesse software. O Scrum Team é auto-organizado. Você lembra que eu falei autogerenciamento? Né? Não há um líder geral da equipe que vai decidir qual pessoa, né, ou qual tarefa ou um problema será resolvido. É a própria equipe que se organiza. Né? Por isso é o autogerenciamento. Né? Vai ter líderes, em geral sempre tem um líder, mas ele não foi escolhido para ser líder, não é um gerente de projeto, tal qual tem nos outras metodologias de desenvolvimento, a clássica, a cascata, a prototipagem, tem um gerente, é o cara que manda no projeto, todo mundo tem que se reportar a ele. Na equipe Scrum não tem isso. Tá? Scrum Master. Mas tá aqui o gerente. Não é o gerente, não. O Scrum Master não tem nada a ver com o gerente. Ele é o cara que garante que todos sigam as regras e práticas do Scrum. Ele é gerente, digamos assim, do Scrum, não do projeto de software. Tá? Ele vai, digamos assim, ajudar todos a seguirem as regras. Né? O Scrum tem regras claras. Tá? O Scrum Master garante que todos sigam as regras e práticas do Scrum, pode ser visto como um treinador da equipe, ajudando seus membros a utilizarem corretamente o Scrum. Também é responsável por remover os impedimentos do projeto. Às vezes tem bloqueios, problemas que, por exemplo, a própria equipe não tem como resolver. Né? Digamos, o laboratório onde eles estão, que vão desenvolver o software, está faltando um computador. A equipe não tem como resolver isso. Então, o Scrum Master vai falar lá com a empresa e diz, precisamos de mais uma máquina aqui para o pessoal poder trabalhar. Né? Então, remover os impedimentos do projeto. Né? Eu dei um exemplo simples, mas pode ser várias outras coisas. Vai lá. O Scrum Master é diferente do gerente de projeto tradicional. O gerente de projeto, né, é responsável por definir responsabilidade, atribuir tarefas e gerenciar o trabalho. Esse é o gerente de projeto tradicional. O Scrum Master, por outro lado, não é responsável por nada disso. Tá? Responsável pelo processo do Scrum apenas, sua correta implementação e a maximização de seus benefícios. Tá? Então, quem é que vai ser o cara que vai coordenar certas tarefas? A própria equipe define, inclusive com o Scrum Master. O Scrum Master também participa disso. De repente ele vai fazer alguma outra coisa que não é só gerenciar o processo do Scrum, né, as regras dele e ver se todo mundo está seguindo. Né? Ele pode fazer outras coisas, a própria equipe decide. Vamos lá. Agora vamos lá no Scrum, né, o funcionamento do Scrum. Scrum ou Scrum? Scrum como se fala em inglês, né? A brasileira, né? Scrum. Vamos lá. Scrum. O funcionamento, ó. Tem aqui um Sprint Planning Meeting. Tudo em inglês é foda, né? A reunião de planejamento do Sprint. A gente vai explicar tudo isso, né? A reunião do Scrum diária. Né? Tudo ao contrário, em inglês é tudo ao contrário. Reunião de revisão do Sprint. O que é esse tal de Sprint? Né? O projeto Scrum inicia-se com uma visão do produto que será desenvolvido. Uma visão, uma descrição, né, do produto. Essa visão contém a lista das características do produto estabelecido pelo cliente. Então o cliente já disse, eu quero isso, é uma lista. Além de algumas premissas e restrições. Não pode isso, subentende que tem que ter tal coisa, né, e não pode aquilo. Né. Em seguida, então, se faz o quê? Um Product Backlog. Né?
Product Backlog. O que é essa merda de Product Backlog? É a tal de lista das características do produto, né? Então tem uma longa lista, né? Um monte de coisa, isso. Isso aí é o tal de Product Backlog, tá? Não sei por que não falam isso em português, né? Lista priorizada de requisitos. E essa lista é priorizada. Então os primeiros são os mais importantes e os últimos são os menos importantes. Em alguns casos pode conter estimativa de esforço para transformar os requisitos em funcionalidades completas. O esforço, talvez tempo, né? Talvez o número de pessoas. A lista evolui, né? Então ela não é constante. Aquele backlog, Product Backlog, ele vai mudando com o tempo, né? Conforme as condições e as tecnologias, os negócios e o próprio desenvolvimento do produto, né? Lá pelo meio você vê que certos requisitos lá, certas pontos aí do projeto não eram necessários ou eram diferentes, muda. Né? É ágil, né? O método é ágil. Então esse Product Backlog evolui com o tempo. Então aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Hobby Site Product Backlog Items Chosen for this Sprint. Então, os itens da lista, né, Product Backlog, do site Hobby. Então, esse site aqui, ó, é o que é o sistema, produto. Os itens, né, os requisitos da lista, tá aqui. Então, esse aqui, então tá aqui, ó, item 1, 2, 3, ó. Então, todos eles aqui, ó. Procurar outros sites de hobby, traz para os resultados aí o ranqueamento, ó. Aqui tem o ranqueamento. É prioritário? Pouco. Ó, esse aqui é muito prioritário. Ó. Show direct display of hobby content results. Ó, isso é mais ainda. Keep track of queries of buckets. E por aí vai. Ó. Então, esse número aqui dá, né? E aqui o que já foi feito e o que não foi feito, ó. Então, esse aqui ainda não foi feito, ó. Então, esse também não. Esses já foram feitos. Então, é assim que funciona o backlog, né? A lista. Aqui um outro exemplo. Product Backlog Prioritized by Business. Ó, high, medium, aqui é com valores, né? High em vez de com números. Né? Esse aqui, olha lá, homepage, high, low. Ó, RS Feed, Photo Gallery, low. Tá? Às vezes não precisa. Ou precisa, né, mas não é prioridade. Os projetos Scrum progridem uma série de sprints. A gente falou, né, que é o planejamento sprint, a reunião diária do sprint e o final, né, a revisão do sprint. O que é o sprint, então? Em esporte, um sprint é uma corrida curta de alta velocidade, tá? Então, por exemplo, aquela corrida de 50 metros ou de 100 metros é uma corrida curta, né? O cara vai, então dá aquela corrida curta, alta velocidade. Isso aqui é o sprint, né? Então, a metáfora que é usada para o desenvolvimento. A equipe planeja um sprint, uma corrida, né, com início, meio e fim. Então, digamos uma semana, então tem um planejamento da semana, depois a progressão, né, a reunião diária para ver o avanço naquela semana, e depois, no final daquela semana, tem uma revisão, uma reunião de revisão daquele sprint. Tá? Então, ele se encaixa muito bem ao espírito do sprint do Scrum, período de 30 dias, durante o qual o time trabalha para transformar o Product Backlog selecionado, né, aquela lista, num Sprint Backlog. Ou seja, pega pontos daquele Product Backlog, que é a lista longa, e vai trabalhar algum daqueles pontos no incremento do produto potencialmente entregável. Um mês vamos fazer 4 pontos, ou sei lá, 7 pontos, quantos forem, né? No planejamento é que vai ficar claro quantos eles poderiam fazer ou não. Então, cada sprint inicia-se com aquela reunião de planejamento, ó, Sprint Planning Meeting, reunião de planejamento da sprint. Tá? O pessoal se reúne, ó, pouca gente, tá? E planejam. Olha o que eles estão usando aqui, ó. Um monte de papelzinho aqui, aqui que eles escrevem, né? A gente já vai ver onde é que eles vão pôr esses papeizinhos. Bom, nessa reunião aí, né, o Product Owner, né, que é o cara do cliente, né, do representante do cliente,
e o Scrum Team, a equipe do coisa, eles decidem do Scrum em conjunto o que deverá ser implementado, né? O Sprint Backlog. Você lembra aquele Product Backlog? Aquele é de todos os requisitos. Aqui do sprint, naquele período lá, uma semana, 2 semanas, um mês, vai se definir o que daquela lista vai ser feito naquele sprint. A reunião então dura um dia inteiro, né? Pode às vezes durar mais, e se for um sprint mais curto, por exemplo, uma semana, pode ser feito de repente uma manhã ou numa tarde. A reunião é dividida em 2 partes. Na primeira parte, o Product Owner apresenta os requisitos de maior valor, aqueles que são prioritários, né, e que devem ser implementados primeiro. A equipe faz perguntas durante a reunião: como é que é isso? Para que aquilo? Não sei o que, bababá, de modo que seja capaz de quebrar as funcionalidades em tarefas técnicas. Então, aquelas funcionalidades, precisa disso. O que precisa nessa funcionalidade? Aí quebra em várias subfuncionalidades, né, as partes, e que sejam que a equipe consiga ver como poderia resolver, né, como poderia realizar aquela funcionalidade, porque, né, qualquer um software pode resolver o mesmo problema de diversas maneiras, né? Então, como que é a melhor maneira? A reunião então é dividida em 2 partes, né? Na segunda parte, essa primeira é do planejamento, na segunda a equipe do Scrum planeja o seu trabalho, definindo então o Sprint Backlog. Você lembra aquela lista? Está aqui, ó. Tá? Primeira parte, como é que chama? O Product Owner apresenta todos os requisitos, eles decidem qual que eles vão fazer, né? Quais. E então na segunda parte eles definem o Sprint Backlog. Na lista daquela maior, uma menorzinha que é para o sprint, né? O Scrum Team se encontra separadamente para conversar sobre o que eles escutaram e decidiram o quanto eles podem se comprometer a fazer no sprint que será iniciado, né? Uma discussão sobre dá para fazer isso não dá, isso aí é muito difícil, melhor deixar para depois. Eles decidem como que eles vão fazer. Em alguns casos haverá negociação, né? Se a gente fizer isso, não vai dar para fazer aquilo, né? Não toma muito tempo. E toda a negociação em volta disso. Mas será sempre responsabilidade da equipe determinar o quanto ela será capaz de se comprometer a fazer. Então, há uma negociação com a equipe, e a equipe decide aquilo que pode fazer ou não, né? O que é melhor? E negocia com o Product Owner o que é o melhor, né? Faz um meio termo, ou chega a um consenso. No final do sprint é realizada a reunião de revisão, ou seja, quanto tempo foi uma sprint? Às vezes uma sprint curta, uma semana, 10 dias, um sprint médio, 2 semanas, né? 20 dias, e um sprint mais comprido, 1 mês, por exemplo, né? No final desse tempo, né, seja curto ou longo, né, se faz a revisão, né, a reunião de revisão da sprint, e ver o que conseguiram, o que não conseguiram, né? O Scrum Team apresenta o resultado alcançado na iteração, né, naquele sprint, ao Product Owner. É uma reunião intencionalmente informal, né? Essa é uma característica do Scrum. O Scrum, a não ser que venha um cara de fora, né, seja um representante da empresa ou sei lá de que, as reuniões do Scrum são sempre informais. Não deve se levar mais do que 2 horas de preparação para a reunião. Os participantes da revisão do sprint tipicamente são o Product Owner, claro, a equipe do Scrum, o Master, né, o Scrum Master, a gerência, né, clientes, desenvolvedores de outros projetos que também vão ver o que se conseguiu, né, aonde se chegou naquele sprint. Em seguida, o Scrum Master conduz a reunião de retrospectiva, né, a reunião que faz a retrospectiva do sprint. O objetivo é melhorar o processo, né, o tempo e o produto para o próximo sprint. Então, a cada sprint se revê o que conseguiu fazer e se verifica, né, como poderia ter sido feito melhor, né, melhorar o próprio processo do sprint. É uma reunião com duração fixa de 3 horas.
O Scrum Master encoraja o time, né, a equipe, a revisar as práticas do Scrum, de forma a torná-lo mais eficaz no próximo sprint. É claro que uma equipe ela vai funcionar de um jeito. Se for uma outra equipe para fazer a mesma coisa, ela vai funcionar de outro jeito, porque cada equipe tem seus indivíduos particulares, né, que são bons nisso, não são tão bons naquilo. Então, elas se organizam de maneiras diferentes, né? Então, por isso que não existe uma receita geral, né? É a própria equipe que se autogerencia, vendo o que ela faz melhor e como ela faz melhor. Lá, vimos aqui introdução, métodos ágeis, Scrum, conceitos preliminares e o funcionamento. Já vimos aqui, né? Agora vamos ver as práticas, porque esse funcionamento aqui tem certas práticas aqui. Uma delas é essa agenda aqui, ó. Tá? Depois as considerações finais que ainda está para fazer. Vamos ver esse aqui. As práticas. Você se lembra lá que eu falei daqueles papeizinhos na reunião lá de planejamento? Então, ó, tá aqui, ó. Tem uns papeizinhos. Onde que eles vão ficar? Num quadro. Vamos ver como é que eles ficam. Umas práticas. O Daily Meeting, as histórias dos usuários, User Stories, os pontos da história, Story Points, o poker de planejamento, Planning Poker. Poker é aquele jogo poker, né? Burned Out Chart, né? Como é que chama? O diagrama, né, da sobrecarga ou daquilo que não foi feito, né, daquilo que está atrasado, digamos assim. E o Kanban, que é a sequência. Vamos ver elas. Daily Meeting é uma reunião de curta duração, né? Em geral feita no final do dia, né? E cada membro sincroniza o seu trabalho e o progresso e reporta qualquer impedimento ao Scrum Master. Então, o que eu fiz hoje? Eu fiz isso, fiz aquilo, tive problema com isso, tive problema com aquilo, fulano me ajudou, eu ajudei fulano. E se tiver algum impedimento, alguma coisa que ele não conseguir resolver, né? Porque impedimento é quando ele não pode fazer alguma coisa, né? Tem um computador estragado, ele não pode consertar, né? Então é um impedimento. Então tem que alguém chamar o Scrum Master, vai ter que pedir alguém lá para consertar o computador, por exemplo. É sempre feito esse Daily Meeting, é sempre feito no mesmo horário, no mesmo local durante os sprints, tem duração máxima de 15 minutos, né? Em geral é no final do dia, tá? Lá pelas 5, 6 horas da tarde, o cara na reunião se reúne ali, em menos de meia hora todo mundo fala o que fez, onde está pegando, etc. O que ele realizou, né, desde a última, a anterior, no dia anterior, o que ele vai fazer na próxima reunião, no próximo dia, né, para próxima, depois, e quais os obstáculos que estão no caminho dele, né? Todo mundo fica sabendo o que o outro está enfrentando, né? É equipe, né? Se alguém está com um problema e o outro pode resolver, ajuda, né? Eu já participei de Scrum, é assim que funciona, é muito legal. Scrum Master garante que o Scrum Team, né, realize o Daily Meeting, porém é o time que conduz. É a própria, o Scrum Master, eles apenas conduzem. Vamos lá fazer a reuniãozinha. Pega o café aí, o pessoal é bem formal mesmo, né? Já vai comendo os biscoitinhos e tal. E o Scrum Master deve manter o Daily Meeting com curta duração, né? Reforçando as regras, né, para todo mundo falar aquilo que tem que falar, né? E garantindo que as pessoas falem brevemente, né? Não fiquem blablando, falando um monte de coisa, abobrinha, né? Sejam objetivos. O Daily Meeting. Fazem às vezes em pé, né? Para ser curto, fazem em pé, né? Não é necessário fazer em pé, nós não fazíamos em pé lá na minha empresa lá. O Daily Meeting, olha lá o pessoal falando. I was late. Eu estava atrasado. E é informal, né? Olha lá. Tá aparecendo o quadrinho. Aquele da agenda, ó. To do, doing, done. Tá aqui, ó, né? Ou seja, os próprios membros da equipe colocam aqueles papeizinhos, aquilo que tem que ser feito, o que está fazendo e o que já está feito, né? User Stories. Uma história, ou, né, user story,
descreve uma funcionalidade que terá valor para um usuário do software. Né? Alguém que usa software, né, vai ser útil para ele. Né? O que é uma user story? É a historinha, né, que conta como é que o usuário vai usar aquela funcionalidade, como é que ela funciona. Né? Stories user, né, o user story, não pertencem ao Scrum em sua essência, mas já são tão comumente usadas com esse método que diversos autores incluem seu conceito em tópicos iniciais de estudo de Scrum. Né? Eles ajudam sobremaneira as técnicas de Scrum, então já é uma técnica do Scrum, né, embora não tenha nascido com o Scrum. Elas são compostas por dois aspectos. Tá? Descrição escrita da história. Então, aqueles papeizinhos vão descrever. Aqueles papeizinhos que a gente viu lá, tem uma user story. É utilizado para planejamento e como lembrete, as duas coisas. Né? Alguns testes de aceitação, que são utilizados para determinar se uma história está completa ou não, né, após a sua implementação. Ele também serve para verificar se é válido, né, se é realmente daquele jeito. Não deve ser muito ampla, deve ser curta mesmo. Né? Facilita a distribuição do trabalho, porque isso aqui eu posso fazer. Né? É uma funcionalidade que eu sei como é que tem que funcionar e eu vou programar. Né? Permite o acompanhamento do progresso do projeto em um nível de granularidade, né? De fineza, né? mais precisa. Né? Os desenvolvedores devem ser capazes de estimar o tamanho das histórias dos usuários. Né? Quanto menor a história do usuário for, mais fácil será estimar o esforço necessário para implementá-lo. Porque observa bem, o que é uma user story? É uma história, né, do que o usuário faz. Então é um conjunto de pequenas funções. Ele clica ali, depois digita aqui, depois aperta tal botão. Então é uma história, né, do usuário usando aquela funcionalidade. O que precisa ser feito? O que precisa ser programado? Né? Então, você pode estimar então o tempo que aquela história do usuário vai levar. Né? Olha lá. Como um estudante, as a student, eu quero purchase, comprar um pacote, não sei o que está escrito, peço, pacote peço, de modo que eu possa dirigir para a escola. O que seria? Peça, um passe, um parking, parking pass. Ok, prioridade, should, importante, estimate, 4, provavelmente 4 dias, ou 4 horas, será? Bom, não sei, esse 4 aqui eu não sei. Back of card, confirmations, aí e todos os negócios, né? Então vai colocando tudo aí. Tá? Critérios para aceitação da história do usuário. O vendedor não pode solicitar a busca se não informar o nome do livro. Né? Vai buscar o nome do livro, se não botar o nome, não pode buscar nada. Sistema encontrando o livro, deve apresentar todos os dados do livro, blá, blá, blá. Sistema não encontrando o livro, deve informar que o livro não foi encontrado. Né? Não pode ser aquela coisa que procura e não aparece nada na tela. Né? Eu já vi. Péssimo, né? Porque você não sabe se realmente procurou ou não procurou. Né? Procurou, a gente fica clicando de novo para ver se vai, não vai. Né? Então, os critérios aí para aceitação dessa história do usuário, né? De alguma funcionalidade, né? Que deve funcionar daquele jeito para o usuário. Bom, as dicas aí tem várias, né? Sempre que possível deve ser escrita em cartões, aqueles post-its, aquele que gruda, né? Ele tem uma colinha, gruda. Por quê? Porque eles são pequenos. Essa é a questão, é fazer pequeno, tem que ser resumido. Não pode ser aquele negócio que fala uma folha inteira de um monte. Aquilo não é prático, aquilo não é ágil, né? Estão falando de metodologia ágil, né? Bom, essa história do usuário deve ser independente uma das outras, né? Se tem uma história, ela deve ter começo, meio e fim, né? E ser independente de outras. Aí se tiver outra, é outra, né? Talvez elas tenham uma interdependência, precisa de uma para fazer a outra, mas são independentes. E devem ser úteis para o cliente, né? Agregar valor.
né? Se elas são inúteis, não agrega valor nenhum para o cliente, né? O cliente é o cara que vai ter o software que vai funcionar para os usuários deles, né? Etc. Pontos da história, né? Story points, é uma medida do tamanho de uma história do usuário, né? Pode ter, né, mais de um ponto. Pode-se considerar que um story point equivale a um dia ideal de trabalho, né? Um ponto de história é um dia, tá? Bom, isso aqui é uma definição geral, mas há variações, né? De um modo geral é assim: um dia sem interrupções, com reuniões, e-mail, ligações, é um dia inteiro de trabalho, tá? Quantos pontos de história tem a sua user story? Tem 4 pontos, então seria 4 dias, né? É uma estimativa, claro, né? Porque você não sabe realmente, a equipe vai estimar isso. E para estimar, exatamente, tem o Planning Poker. Poker, você sabe o que é o jogo do poker, que é um jogo de quê? De adivinhação, né? Então, Planning Poker é o poker, né, o jogo de poker do planejamento, né, que ajuda o quê? A mensurar, ou seja, medir o tamanho de uma história. Quantos pontos de história ele tem, né? Ou de horas ou de dias, né? Aí depende da equipe lá. É realizada pela equipe do Scrum, né, com base em experiências prévias, né? Quem for novato na equipe vai errar bastante no início, né? Depois que ele tiver experiência, ele vai começar a acertar bastante, né? Já tem a prática, né? Um cara que já está fazendo 10 anos programando, ele vai ter um feeling de chutar ou de estimar melhor do que um cara que recém começou, por exemplo, né? Então, esse Planning Poker ajuda, então, na estimativa do número de pontos de história, né? Funcionamento. O Product Owner lê uma User Story, observe que é tudo em equipe, né? Junta aqueles 5, 6, 7, até 10 membros aí da equipe, né? Do Scrum Team, né? E vai lendo as User Stories, né? Histórias dos usuários. Cada estimador possui um baralho, observa bem, poker, né? Poker é um jogo de baralho, com os valores impressos nelas. 1, 2, 3, 4, 5, os números. Os valores representam o número de story points, de pontos da história, né? Aqueles que a gente viu cada dia, né? Um ponto de história é um dia de trabalho, né? Ou outra medida, né? Se a equipe decidir que é por hora ou por metade de um dia, etc. Bom, aí os estimadores discutem história, fazendo perguntas para o Product Owner, né? Isso, mas e o que o usuário precisa saber? Como é que ele acha que vai ter que fazer? Ele faz um monte de perguntas para saber o que é que está se tratando, né, naquela história do usuário. Quando ela estiver amplamente debatida, entendida, cada estimador seleciona uma carta, ela tem um baralho, né, para representar a sua estimativa, sem mostrar as demais. Bota de baixo, né, tudo para baixo. A equipe tem, digamos, 7, dos 7 põe lá quanto que eles acham que é o número de pontos da história. Todos os cartões são então revelados ao mesmo tempo, né? Se todos os estimadores selecionarem o mesmo valor, ou valores muito próximos, ela se torna estimativa, né? Todo mundo botou 2, né? 2 pontos de história. Ou um botou 3, mas a maioria botou 2. Tá, esse é o número. Vai ser então feito em 2 dias a estimativa, né? Claro que pode errar, mas em geral, né, é próximo disso. Mas e se os estimadores estimam valores muito diferentes, né? Se não, os estimadores discutem suas estimativas, principalmente os que deram maior e menor valor, né? Por que deu um pouco? Por que o outro deu muito? Tem que discutir de novo e de repente eles refazem, né? Cada estimador seleciona novamente um cartão de estimativa e todas as cartas são novamente reveladas ao mesmo tempo. Faz a nova estimativa. O processo é repetido até que o consenso seja alcançado, ou até que os estimadores decidirem que a estimativa de uma determinada história deve ser adiada. Também pode ocorrer isso, porque de repente a história não foi bem entendida. Ainda tem dúvidas, né, que aí vai ter que falar com os stakeholders, né, com o pessoal lá, o cliente, saber o que é que realmente vocês querem aqui, porque não foi bem entendida, né? Sinal do que não está bem planejada
aquele requisito daquela historinha, né, contada na historinha, não está muito bem claro. Aí então tem que adiar, né? Mas em geral se chega a algum consenso e aí entra no planejamento de quanto tempo demora cada história de usuário. Olha lá. Tem um baralhinho, ó, os valores, até 100, nossa. E o tempo. Tudo com tempo, né, para fazer rápido, né? Olha lá. Os desenhinhos, esses aí exemplos, né? Kanban ou Task Board. Não é uma técnica que faz parte do Scrum, né? Igual lá o Story, né? Use Story, mas é normalmente utilizada em conjunto com o Scrum. Baseia-se em visualizar o progresso do trabalho dividido em partes bem definidas. Possui interação direta com as User Stories. Né? Vamos ver como é que funciona? Olha lá, bota aqui, ó. Input, Work in Progress, Output. To do, doing, done. Né? Done é feito. Né? Olha lá. É como é que chama? A agenda, né, de tarefas. Né? Eles chamam de Kanban, porque é, né, entrada, em processamento, saída. Né? Olha lá. To do, doing, done. Os quadrinhos, né? O que está fazendo? As historinhas, né? As historinhas vão estar aqui, né? Porque as historinhas têm a estimativa de quanto tempo elas levam, os pontos de história, né? Então, a equipe no sprint, que escolhe aquele bando de coisas que tem que fazer, então vai botando aqui, no final da sprint, se espera que a maior parte das tarefas estejam já feitas. Talvez algumas aqui, poucas, né, em atrasado, mas a maioria aqui. Tá aqui, ó. Sun, Rob, Jane, né? Aí também pode dividir pelas pessoas também, né? Aqueles quadrinhos, ó. De repente tá com as pessoas aqui, ó. Esse é fulano, esse aqui é cicrano, né? Burn down chart é uma maneira de visualizar o montante de trabalho restante, né? A gente falou lá o que sobrou, né? Né? O que não conseguiram fazer, né? Em qualquer ponto do tempo, né? Então, o trabalho restante é visto no eixo vertical, né? E os períodos de tempos, dia de sprint ou sprint, são vistos no eixo horizontal, né? Isso aqui é esse vertical, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Burned out chart, então vai diminuindo, ó, né? Então, a quantidade aqui, ó, no começo é grande aqui, né? Nessa parte aqui é grande e ela vai pouco diminuindo, e tanto tudo tá aqui, acabou tudo. Então, burn down é tudo que foi feito, né? Não sei se as pessoas eu sou meio esquecido, então o que eu faço? Eu anoto tudo que eu preciso fazer, eu faço uma lista e vou riscando, né? Quando está tudo riscado, o burned out chart para mim acabou, né? Tá lá, esse é bonitinho, ó, porque vai vendo aqui, ó, só falta 400, falta um pouquinho mais de 200, né? Se o sprint chart, sprint time, né, o tempo do sprint for 14 dias, ó, ou 14 interações diárias, né? Então já está um bom caminho, está um tiquinho atrasado, devia estar aqui no meio, né? Mas de repente é isso mesmo, né? Olha lá, esse é o real. Olha lá, cai, de repente cai bastante, depois cai pouco, depois levanta de novo, né? Tem que refazer algumas coisas que estavam feitas antes e cai de novo, tá? Quando se fala sprint, né, aquela corrida, dá bem a dimensão disso, porque, né, naquele período da sprint, definido para sprint, 2 semanas, o pessoal trabalha, né, para chegar no final e ter feito quase tudo ou quase tudo. Tá aqui, ó. Ah lá, a nossa agenda aqui, to do, doing, done, tal qual como se fosse a agenda, né, o Kanban lá da nossa aula, né, de Scrum. Considerações finais, a última parte, né, e tudo será feito, e o burn down vai estar quase no zero. Há debates muitas vezes acirrados sobre os benefícios e aplicabilidade dos métodos ágeis, né?
Porque cada caso é um caso, às vezes funciona muito bem, às vezes não funciona tão bem, né? Não é assim o remédio que resolve todos os males, né? Tem projetos de software, de sistemas de informação, de sistemas web que são difíceis, e mesmo o Scrum e outros métodos ágeis não conseguem fazer o que prometem, né? Demoram mais, tem problemas, né? O que é? É preciso evitar os extremos, tais como agilistas, né? Os extremos dos que eles chamam aqui agilistas. As metodologias tradicionais são um bando de pé na lama porque não anda, né? Fica demorando dentro da lama. E que preferem produzir documentação sem falha em vez de um sistema que funcione e atende às necessidades. Os agilistas nasceram exatamente com esse impulso, né? Vamos parar de fazer burocracia, vamos fazer o que o software e o que o cliente quer, né? Já os metodologias tradicionais, né, aquelas outras metodologias antigas, né, eles querem dizer que os métodos ágeis são um bando de hackers pretensiosos que vão acabar tendo uma grande surpresa ao tentarem transformar seus brinquedinhos em software de porte empresarial, né? Então, eles acusam, né, os agilistas de serem responsáveis, né? Bom, Pressman, aquele fodão lá dos livros, né, da área de engenharia de software, segundo ele, ninguém é contra a agilidade. Na verdade, as questões são: qual é a melhor maneira de atingi-la? Ou como desenvolver software que atenda às necessidades atuais do cliente e que possa ser facilmente estendido para responder às necessidades dos clientes no longo prazo, essa é manutenção, alterações depois que entrega o produto, né? Qual que é, né? Na verdade, muitos conceitos ágeis são apenas adaptações de bons conceitos da engenharia de software convencional, né? Não é bem assim, né? Mas para quem puxa a sardinha para o lado das metodologias clássicas, né, das tradicionais, vai dizer isso. É necessário entender que pode-se ganhar muito considerando o que há de melhor nas duas escolas, a ágil e a tradicional, né? E acabou aqui, ó, considerações finais, tá? Então, seguimos aqui nesse slide aqui a metodologia ágil, né? Se bem que não tínhamos uma equipe, né, do Scrum, não tivemos um sprint. O sprint foi o tempo da aula, né? E vocês assistiram, né? Eu fui a equipe do Scrum, o Scrum Master também, e o Scrum Owner, né? O Product Owner, né? Eu fiz tudo. Mas teria uma equipe que dividiria tudo que a gente falou aqui. E quando os alunos fazem uma apresentação, né, é como se fosse um Scrum, né, um sprint, né, da metodologia Scrum, né. Bom, o conteúdo, né, que o Paulo Afonso fez esses slides, né, ele usou o Pressman e o Somerville, que são os fodões aí da área, e na área de metodologias ágil, o Bale, né? São os caras bons aí na área, né? E é isso. Beleza? Ó, esse foi o último, né? E como sendo o último, vamos terminar assim. Que dia que é hoje? Vamos ver. 4 de agosto de 2020. Beleza.